Muito bem, estamos ao vivo na Quinta Terapêutica. Oi, Valber, quanto tempo? Tudo bem com você, querido? Estamos aqui na nossa Quinta Terapêutica, nossa live de quinta-feira. Hoje nós vamos conversar com um amigo recente, que é o David Rodrigues. Ele já entrou. Oi, David, tudo bem? Vamos lá, eu já vou te chamar ou você me chama, que você já entra aqui comigo. Deixa eu te chamar então. A gente vai falar sobre desafios. Desafios, qual é o seu desafio? Qual é o seu maior desafio? Aonde é que você está com a energia ali sendo consumida por um desafio que você não consegue lidar? Vamos conversar um pouco sobre isso com o David. Oi, Samara, tudo bom? Sejam bem-vindos. David, cadê você? Oi, tá me ouvindo ainda? Agora eu comecei a te ouvir. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou lhe vendo, mas estou te ouvindo. Tá. O Instagram, às vezes, ele faz isso. Ele, ele não aparece aqui na hora que a pessoa está ao vivo, mas depois, quando a gente grava, vai aparecer as duas pessoas. Não sei por que às vezes acontece isso, não é sempre, não. Essa semana eu fiz também uma live com 3 pessoas, só apareceram 2 aqui para mim. Aí na outra conseguia ver a outra e enfim, era uma confusão, mas depois dá certo. Uma pena, né, Muito bem. David? Eu queria te ver aqui junto Pois é, comigo, ficar olhando para você também. pois Tudo é. bem com você, querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, vocês estão vendo, quem está aqui na live com a gente, vocês estão vendo nós dois, dá um retorno aqui para a gente, só para a gente saber se realmente está esse bugzinho do Instagram, que quem inicia a live às vezes não vê o outro. Você está vendo a sua tela, na sua tela, eu e você, David? Não, eu somente vejo a mim e a parte de cima vejo um quadrado preto. Tá. E o pessoal está vendo, ó, tá dizendo aí, Você tá, está vendo aí, estão o vendo pessoal vai nós ver nossas dois. reações, mas a gente não vai ver. Tá, mas depois vai ficar gravada e aí a gente vai poder rever e a gente se vê junto. Show. E é isso que importa. Vamos lá, então, vamos começar aqui a conversar com vocês sobre desafio. Você aceita o desafio? Quais são os desafios da sua vida? Primeiro eu quero começar pedindo para você, David, falar pra gente quem é o David. David pelo David. Conta aí pra gente quem é você. Perfeito. David, as pessoas me chamam de David, porque é assim que se escreve, né? Mas meu Ah, nome é Davi, porque eu sou uruguaio, né? Então fica Davi, termina com D, né? Mas David e Davi, para mim tá tudo certo. Já estou acostumado com ambos. Eu sou uruguaio, né? Eu nasci em Montevidéu. Eu vim para o Brasil sendo pequeno. Eu sempre brinco que eu não vim, me trouxeram, né? Eu tinha 4 anos quando minha mãe veio para cá. E aí a gente se criou basicamente na fronteira. É, é, vamos dizer assim, eu comecei a minha vida na rua, fui empreendendo desde muito pequeno. Eu vendia pastéis, vendia na rua, fui vendedor ambulante. Enfim, a minha história é bem comprida, não é o momento para a gente contar aqui. Mas o que vale a pena falar é que minha vida foi um desafio, né? Eu estar aqui hoje é um desafio. Então, eu fui passando por diferentes etapas, sempre procurando empreender naquilo que eu tinha ao alcance, naquilo que eu conseguia enxergar. Na minha infância, eu tinha uma autoestima muito baixa, devido à minha condição, né? E fui aprendendo, fui melhorando, fui me estruturando, até que com 38 anos de idade, eu conheci a indústria na qual eu trabalho hoje, e fui conhecendo aos poucos as possibilidades de seguir crescendo. Então, se eu falar quem é Davi é um empreendedor, uma pessoa, às vezes, meio audacioso para tomar algumas decisões. Sou um pai, um esposo, um irmão, um filho e um amigo. Estou aí para poder colaborar com as pessoas, para poder contar minha história e, através dela, ajudar outras pessoas a enfrentar e vencer esses desafios. Davi, eu posso. Davi, então, né? Isso, Davi, eu posso então te definir, né, como alguém que encara os desafios. com certeza. E qual foi o maior desafio que você já viveu, Davi?
Qual foi aquele momento que você, assim, sabe, aquela dificuldade mesmo que você pensou em desistir, mas que você honrou esse ímpeto que você tem de ir em frente, enfrentando os desafios e crescendo dia após dia, Eu um vou, crescimento que é interior, né? eu vou te dizer que o meu maior desafio foi ser pai, né? Nunca desisti de ser pai, né? Nunca pensei em desistir. Só que, para ter uma ideia, eu tinha o sonho de criança de conquistar uma família, de ter uma casa. Eu sonhava, não sei, você vai me entender isso, que vai ser uma troca aqui bem divertida, porque quando você falou sua profissão, né, terapeuta, psicanalista, hipnólogo, enfim, eu nem sei falar as palavras corretas, né? Mas vamos lá. De pequeno, meu sonho, para você poder entender meu sonho, eu sonhava com isso, literalmente. Eu sonhava em ter uma casa em um pátio, tipo, era um terreno, campo, né, verde, onde eu tinha duas árvores ao lado, aí havia tipo um balanço para uma criança, eu tinha um cachorro e a minha casa na frente tinha uma cerca branca. Então, basicamente, isso era o meu sonho da minha casa. Eu sonhava com um espaço verde, a casa no meio, duas árvores, onde entre elas havia um balanço, onde as crianças podiam brincar, e eu tinha um cachorro e era uma cerca branca. Esse era o meu sonho. E eu sonhei com isso de pequeno, né? Era o sonho que estava na minha cabeça. Só que a minha realidade foi outra, né? Quando eu fui pai, eu não tinha casa, eu não tinha onde morar. Então eu tive que passar por muitos desafios, trabalhar muitas horas ao dia, sair da minha casa às 6h30, 7 horas da manhã, voltar às 11 horas da noite. Eu ouvi a minha filha me reclamar tempo, me pedir, pai, quando é que tu vai estar em casa? E eu falava para ela essa frase: filha, o pai trabalha hoje para talvez, e só talvez, um dia ter tempo para meus netos. Para você, lamentavelmente, eu não tenho tempo, porque se eu te dou tempo, eu não te dou comida. E era, e era a minha batalha diária, né, fazer isso. Até meus 38 anos de idade, eu acabei passando por uma separação. Eu separei da mãe dessa minha filha, né, por diferentes motivos. E foi sempre para mim um grande desafio poder ser pai dela, ser um pai presente, ser um pai que tentava entender as necessidades, não errar, errei muitas vezes, mas o meu sonho de poder dar para os meus filhos uma educação melhor, uma qualidade de vida melhor, uma possibilidade de vida melhor, esperança de não passar por aquilo que eu passei, foi o que sempre me manteve de pé, foi o que nunca me deixou desistir, foi o que sempre me levou a um desafio traz outro, traz outro, traz outro. Sempre que eu vi uma oportunidade, eu abracei, porque eu tinha esse motivo, eu tinha a esperança de dar aos meus filhos algo que eu nunca tive. E eu sabia que dependia de mim, eu tinha que fazer. Eu me sentia responsável, como ainda me sinto por isso. E como que você, hoje, quando você olha para trás, gente, assim, ó, todos nós temos nossos desafios. Isso que o Davi trouxe, né? Cada um tem uma vivência, uma história, mas cada um também tem os seus desafios. E para você, na sua história, na sua estrutura de vida, aquele desafio, aqueles desafios que você passa, eles são extremamente desafiadores, né? Para cada um de nós. Todos nós temos os nossos desafios. E a questão é como você vai olhar para isso e viver esse seu desafio, né? Onde você está colocando a sua energia. Os nossos desafios, eles têm a ver com os nossos sonhos também, né? Você vê, o Davi trouxe o desafio dele, quando eu perguntei qual o maior desafio, o desafio de ser pai, ele tinha uma imagem na mente dele, né, de ter uma casa, que você vê que ele tinha todos os detalhes na mente dele. Esses detalhes você já conseguiu construir, você já conseguiu colocar na sua realidade aquele sonho dessa casa com essas árvores. Em parte eu consegui. Na verdade, eu consegui comprar uma casa, consegui ter um pátio, eu tenho meu cachorro. A minha casa não teve uma cerca branca, né? Não teve a cerca branca, mas isso era algo que não gerava a total importância, na verdade, né? Mas sim, eu consegui conquistar. Eu tive a oportunidade de ter uma casa onde meus filhos tinham cada um seu quarto, minha esposa tinha uma cozinha decente, onde poder
E quando a gente fala na cozinha, não é porque a esposa tem que estar na cozinha, né? Mas é uma questão de... Anteriormente eu não tinha. Então a gente tinha que estar tudo misturado, tudo junto, e eu consegui separar isso aí, eu consegui conquistar certa liberdade, certa tranquilidade dentro do meu lar, né? Isso para mim foi uma grande conquista. O dia que o meu filho, no caso, filho da minha esposa, eu me encontrava num momento difícil da minha vida, como tantos outros, e eu falei, cara, eu não consigo fazer nada certo. E ele me disse, ele tinha 17 anos, acho, na época, ele falou, como que não, Davi? Olha a casa que tu construiu, olha a família que tu construiu, olha as coisas que tu fez, da onde tu veio. Tu é um cara vencedor, tu é um cara incrível. Eu não sei como você fez isso. Então, são momentos que te levam a recomeçar, né? Sim. Exatamente. E quando você tem dentro né, você tem um monte de gente entrando aqui que gostou dos nossos novos amigos. O Davi é um amigo recente, novíssimo, né, Davi? A gente se encontrou aí num grupo de mentoria que a gente está junto, do Pablo Marçal. Então, é incrível como a gente consegue expandir enfrentando desafios. Para mim é um desafio estar nessa mentoria também. E, gente, assim, eu trabalho, você que me conhece e você que não me conhece, eu vou falar um pouquinho. Eu trabalhei 25 anos como advogada, eu advoguei por 25 anos, já apresentei um programa de televisão, uma televisão fechada, sobre direito, já fui auditora fiscal do estado lá do norte, eu sou natural de Belém do Pará, moro no Rio de Janeiro hoje. E cuidei da minha mãe, fui cuidadora familiar por 10 anos. Esses 10 anos aí, 5 eu ainda estava advogando, depois eu acabei tendo um burnout, ela não aceitava cuidadores, então era em tempo integral para ela, mesmo trabalhando, e aquilo me esgotou de tal forma que eu cheguei a ter um apagão, um burnout, e aí eu me afastei de tudo, fiquei só com ela por 5 anos. E essa vivência com ela, de cuidar dela, dos problemas dela, acabou me levando a fazer essa transição de carreira. Uma paixão começou a tomar conta de mim para entender o ser humano, por que que a minha mãe ficou daquele jeito, por que que eu tive esse apagão. E aí eu comecei a estudar a mente humana, neurociência, genética, física quântica, aquilo foi me consumindo de tal forma, e hoje eu trabalho com a mente humana, eu trabalho com hipnose clínica, com foco em saúde, em justiça e liberdade. Então eu trago a bagagem da advogada e, na verdade, hoje eu me sinto muito mais, eu consigo perceber que eu entrego muito mais justiça e liberdade para as pessoas através de um processo terapêutico, do meu processo terapêutico, do que eu conseguia antes com o sistema judiciário. Né? Então, para quem não me conhece ainda, então essa foi brevemente a minha trajetória, e hoje eu trabalho com isso. E o que a gente vê, assim, ó, todos nós temos os nossos desafios. Quem está aqui que não tem ou que não passou por um momento de crise, ou vários, né? Não um, mas vários. E esses momentos, eles nos remetem sempre ao que a gente viveu na nossa infância. Né? Então, você vê, o Davi trouxe a história dele, é da infância. Então, a gente tem os nossos sonhos, a gente coloca a energia, a gente forma a nossa realidade externa, e isso vem muito em função de tudo que a gente vai vivendo lá, desde a infância, desde o útero, que a gente vem absorvendo tudo que a nossa mãe já vem vivendo. Nós temos um DNA espiritual, energético, eu falo muito sobre energia. Tudo é energia, frequência e vibração. Então, se tudo é energia, frequência e vibração, e isso não sou eu que digo, eu só repito, quem disse isso foi Nikola Tesla, né? Grande cientista. Então, onde é que você está colocando a sua energia? Porque desafios todos nós temos. Todos nós temos os nossos desafios. Uma hora você está um pouco melhor, outra hora você caiu de novo, e o interessante é entender o porquê, mas a questão aonde você vai colocar a sua energia para atravessar esse desafio. Porque muitos colocam a energia nos problemas, né, Davi? E focam no problema. Mas se você focar no problema, você não vê as oportunidades.
Com certeza. Qual é a oportunidade que esse desafio que você passa hoje traz para você? O que você pode fazer com isso? Eu quero que você fale, por favor, Davi, sobre esse novo projeto que eu vi agora, um pouquinho antes de entrar aqui com você. Você fez um novo Instagram, você está criando uma outra oportunidade, é um outro desafio, e eu quero que você fale desse desafio, do que moveu você para esse desafio, né, que é Chuí, acho que é isso? Isso. Às vezes. Fala pra gente sobre isso, por favor. Então, Ana, é como você falou, desafios e oportunidades. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Eu moro no Chuí, na fronteira com o Uruguai, e eu estou, se bem, como eu sempre falo, que eu não estou nas áreas afetadas diretamente pela chuva, porque aqui não chegou a água, eu estou afetado pelo desabastecimento. Ou seja, o percurso daqui a Porto Alegre ele foi cortado. Então, a gente ficou muito tempo sem receber mercadoria. E eu trabalho com vendas de produto físico. E esses produtos deixaram de chegar. Então, eu fiquei sem produtos. Nessa semana, surgiu e apareceu Pablo Marçal em minha vida. Apareceu sem querer. Foi uma coisa que eu não estava planejando, não estava procurando. Eu nem sabia quem era Pablo Marçal, essa que é a grande verdade. Nunca tinha, ou não tinha escutado, ou não tinha prestado atenção em Pablo Marçal. Mas apareceu porque eu estava em busca de uma oportunidade de algo que me desse a chance de poder trabalhar através da internet, que a chuva, o problema de passar um caminhão de um lugar a outro não fosse me afetar. O que eu entendi que eu podia fazer mais rápido? Era criar uma agência, como eu criei ali uma agência de publicidade para poder promover negócios locais e aumentar o alcance desses negócios para que as pessoas pudessem vender seus produtos através da tecnologia. E acabei entrando na Casa Digital, participei uma semana e acabei participando, entrando, né, de cabeça no LCI, onde eu conheci a Ana. Primeiro momento ali, a gente se conheceu pelo Instagram, foi no chat, né, ali de uma das aulas, a gente foi compartilhando os Instagram e conectamos ali com a Ana. Primeiro momento, eu senti, pá, a Ana tem uma bagagem enorme, né, uma experiência enorme, advogada, negócio de física quântica e que sempre brinco com palavras que eu nem sei pronunciar direito. E eu aqui, tentando fazer algo para sobreviver, vamos dizer assim, né? E eu comecei esse negócio da agência que eu criei ali com a esperança de gerar mais uma renda que eu não dependesse do produto físico, porque é o momento hoje, né? Trabalhar dentro do digital. Quando você convidou ali para fazer uma live, eu brinco com a galera que eu via o convite, eu aceitei e depois me arrependi. porque eu fiquei pensando, o que eu vou poder agregar, né, na vida das pessoas, sendo que eu estou também na batalha. Porém, eu entendi isso, né, que todos nós estamos numa batalha contínua, todos nós temos desafios e altos desafios. O problema está no que a gente se agarra, no que a gente dá atenção. Meu desafio era, eu não tinha produtos, eu não tinha a chance de poder sair daqui porque não havia passagem por causa da água, não tinha previsão de tempo, eu poderia me jogar num canto, reclamar e dizer minha vida está ruim, minha vida está um inferno. Ou eu poderia procurar outra alternativa. E eu decidi procurar outra alternativa, coloquei toda a minha energia ali, e através dessa energia, hoje estamos aqui trocando essa ideia. Maravilhoso. Então, assim, ó, você falou, não sei como que eu posso ajudar. A sua história de vida, ela por si só já é algo que, se você traz para outras pessoas, você já ajuda demais, Davi. Porque imagina quantas pessoas ainda têm aquela percepção que você já avançou, não tem mais, mas de que você, por vídeo onde você veio, por passar por dificuldade, pelas dificuldades que você passou, talvez achem que não podem ir adiante, não vão ter uma oportunidade, não vão conseguir. Sim, você pode conseguir, todos nós podemos. Mas voltando para a questão da energia, tudo é energia, gente. Então, qual é a energia que você está se conectando? O Davi se conectou com uma energia da ação, de fazer, ele vibra no positivo, né? Quem vibra na raiva, no vitimismo, fica reclamando, essa energia é uma energia que te puxa para baixo, sabe? A energia, você precisa transmutar isso. Eu sei, não é, às vezes não é
fáceis, né? A gente, quando fala, eu falo isso, mas eu sei que não é uma coisa. Muita gente passa por situações e entra num processo depressivo e precisa de uma mão estendida. Precisa de ajuda, literalmente, para entender esse processo e para sair desse processo, né? Mas tudo depende de como você se comporta, porque a gente não tem controle sobre o que acontece do lado de fora. O Davi não tinha controle sobre onde ele ia nascer, qual a situação, esse clima, né, que veio lá no Rio Grande do Sul. A gente não tem controle sobre isso. Nós aqui não temos controle sobre isso. Mas nós temos controle, e é o grande controle, e é todo o controle que nós podemos ter, e é poderoso demais, que é o controle de como nós vamos reagir, de como nós vamos enfrentar esses desafios, né? O Davi, de Então, imediato, quando eu coloquei no grupo, ele foi o primeiro, eu topo, depois se arrependeu. Mas tá aqui, né, Davi? então, Ana, agora que você falou do vitimismo, né? Eu lembrei eu acho que foi o meu maior desbloqueio, vamos dizer assim, ó, a parte que virou a chave. Foi um dia que eu trabalhava na construção civil, né? Eu trabalhava como pedreiro, ganhava R$ 1.500 por mês. Eu estava morando em uma casa que eu alugava de madeira. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida adulta, porque de infância foi muito ruim. Mas da minha vida adulta, depois de ter construído algumas coisas e vir a perder por algumas decisões erradas, comerciais, né? Eu nunca fiz nada errado legalmente. Porém, eu sempre fui um empreendedor. E às vezes o empreendedor aposta em um negócio, né? Nós abrimos uma loja, um comércio e quebramos. Então, eu vivi um momento difícil. Eu estava morando aqui no Chuí, de volta, tinha voltado para o Chuí, tinha saído do Chuí, tinha voltado. Eu estava alugando uma casa de madeira, na qual entrava frio pelas frestas, né? A gente passava muita necessidade. E eu trabalhava muitas horas por dia, não tinha as coisas. E a minha filha, né, me ligava, eu conversava com ela e falava, pá, filha, tá difícil, tá ruim, tá isso, tá aquilo. E ela, tendo, não sei, talvez também 17 anos, 16 anos, ela me disse uma frase que foi a que mudou a minha vida. Ela falou assim, ó, pai, até quando você vai se vitimizar? E eu falei, como assim me vitimizar? Essa é a minha vida. Tá ruim para mim, né? E ela falou, até quando você vai se vitimizar? E aquilo foi uma hora de pensar, né? Cara, eu tenho que parar de ser vítima e começar a ser protagonista. Começar a achar a solução. E foi quando eu comecei a empreender de outra forma, a procurar outras oportunidades para poder sair daquela situação. E deu certo, né? E até hoje eu falo que a alavanca, vamos dizer assim, né? O que me tirou daquela situação foi essa frase da minha filha. Até quando você vai se vitimizar? Isso mudou realmente a minha. Porque não foi alguém superior, por exemplo, se hoje viesse a Ana e falasse, Davi, por que você está se vitimizando? Eu ia dizer, para você é fato, você está numa casa boa, você tem tudo mais, né? Outra pessoa que tivesse outro resultado, às vezes a gente entende que quem te fala isso não entende a sua vida. Quando, na verdade, entendem sim e sabem que você se vitimizando não vai sair de onde você está. E que o responsável da sua vida ser boa ou ser ruim é você. E que não há nada que você não possa fazer nesse mundo, nada. Não existe algo que você não possa fazer. O que você não pode fazer é amanhã. Ou seja, você não pode querer algo para amanhã e conquistar em poucas horas. Você vai ter que passar por um processo e aprender a desfrutar desse processo, né, a gostar do processo, esperando o prêmio no final. Mas o que você não pode fazer é desistir. E qualquer pessoa consegue chegar a qualquer lugar. Isso eu posso afirmar. Qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar se manter fazendo aquilo durante o tempo necessário. E é isso que eu acredito, é isso que eu estou fazendo. E eu estou feliz de estar aqui, Ana. Estou feliz de poder estar conversando com você, conhecendo um pouco mais você. Estou falando muito de mim, mas eu queria saber de você como é que surgiu a ideia da hipnose. Eu tenho curiosidade na hipnose. Então, a hipnose clínica, ela veio naquele momento em que eu comecei a estudar sobre mim, né, sobre a mente. Depois que a minha mãe faleceu, depois dos 10 anos de cuidados com ela, eu comecei a ficar de novo, a entrar de novo. Minha filha falava assim, mãe, acho que você não tá legal, volta lá, no psiquiatra, no psicólogo. Eu disse, não, eu não quero mais me anestesiar. Eu não quero ficar
sorrindo por conta de um efeito de um remédio. Eu quero entender o que está acontecendo dentro de mim. Por que, né, que eu estou passando por isso? Por que eu estou assim? E nessa busca, eu comecei a estudar profundamente leis da biologia, neurociência, principalmente neurociência e a tal da física quântica, que hoje é a minha paixão, né? E aí eu comecei a entender como que a gente funciona, como que a gente começa a baixar os nossos programas, né? Como o nosso mentor fala, os nossos drives mentais, né? E como que isso vai funcionando ao longo do tempo. E a hipnose veio dentro desse processo. Eu fui fazendo algumas certificações, então terapia integrativa vibracional, neurobiologia, medicina germânica, e eu fui agregando tudo isso. E quando eu estudei neurociência, e depois eu estudei um pouco de hipnose, uau, aquilo abriu assim, é isso que eu quero fazer, porque é quando a gente, o nosso subconsciente, ele armazena muitas informações e isso roda no automático, sabe? Então, entender esse processamento da mente, né, quando a gente ouve vários mentores, né, grandes mentores como o nosso, o Pablo Marçal, falando questões de comportamento, o nosso comportamento, ele vem em função de uma química, mas antes disso tem um pensamento, tem uma informação vibracional, e o que está ao nosso redor interfere nisso, especialmente quando a gente está lá na primeira infância. E aí eu fui entendendo todo esse processo, fui entendendo o que estava acontecendo comigo, comecei a entender as raízes emocionais dos adoecimentos, e aí isso me encantou de tal forma que hoje eu trabalho com isso. Não tinha como eu não trabalhar mais com isso. Eu consegui, por 3 vezes, nesse período que eu trabalho com isso, eu adoeci e eu me autocurei, eu autorregulei o meu organismo com todo esse conhecimento. E aí, quando isso aconteceu, ou seja, quando eu vi isso funcionar em mim, aí foi quando eu disse, não, eu preciso levar isso para mais pessoas, porque isso é libertador. E a palavra, se você pedir para eu me definir meu propósito com uma palavra, Davi, é liberdade. Eu sempre busquei isso, eu fui fazer direito por conta disso. Né? Nessa busca de querer a liberdade, trabalhar com direito, eu acho, né? Aquela ilusão de que o direito e a justiça, os tribunais entregam justiça. Não entregam, gente, mas não vamos falar sobre isso. Esqueci esse assunto para outra live. Mas então, assim, Ana, por assunto para exemplo, outra live. eu tenho a Então, pergunta eu tenho a pergunta para você aqui, justamente sobre isso que você está falando, né, da hipnose e tal. Por exemplo, eu não tenho memórias da minha infância. Eu não tenho memórias. Eu tenho muito errado, né? Eu tenho pouquíssimas memórias de minha infância. Até hoje conversava com a minha irmã e eu perguntava para ela como foi na chegada, onde a gente estava morando e tal, né? Porque eu não consigo lembrar disso. Eu tento lembrar, eu não consigo lembrar. Algumas pessoas falam que isso são bloqueios que a gente faz porque não quer lembrar, justamente porque são alguns traumas que a gente não consegue lembrar. Você, através do seu trabalho, seja da física quântica, da hipnose ou da terapia, você consegue, tem forma de acessar justamente essas memórias que a gente esqueceu? Ou, como é que faz isso? temos sim. É assim, ó, realmente a gente tem uma parte da nossa infância, até os 4 anos, mais ou menos, próximo de 5, por aí, o nosso cérebro está se organizando. A parte do nosso cérebro que organiza as memórias, a gente está registrando tudo. Tudo que acontece, há um registro, a gente chama de memória celular. Mas esse registro é diferente, ter registrado é diferente da gente conseguir lembrar. Né? Hoje, por exemplo, se eu falar picanha, na tua cabeça vem o formato, a cor, o sabor, talvez até dê aquela travadinha aqui, né, quando a gente gosta do alimento. Pode vir associado a essa informação, a esse nome, picanha. Pode vir um lugar onde você gosta de comer. Então, essas informações, elas se integram. Mas essa integração no nosso hardware, né, ela só começa a acontecer, ser possível mesmo de acontecer, quando a gente está ali já chegando nos 5 anos. Antes, a gente vai só armazenando as coisas, mas não tem muita memória, a não ser que você tenha
algo assim muito forte, emocionalmente falando, aí você tem. Porém, os registros estão lá no teu subconsciente. E quando a gente entra num processo de terapêutico com a hipnose, a intenção é que você resgate uma memória que tenha uma emoção muito forte vinculada a ela. A emoção é a cola da memória. Então, quando há uma emoção muito forte, por que para você foi impactante essa expressão, quando é que você vai parar de ser vitimista? Porque isso tá vinculado para você com uma forte emoção, porque foi um impacto emocional, você recebeu isso da sua filha, entende? Então isso é impactante, foi impactante para você, isso ficou registrado. Né? Se eu perguntar para você, ou para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que estavam almoçando há 3 semanas atrás, talvez você não lembre, não tem nenhuma emoção vinculada a um almoço de 3 semanas atrás, numa segunda-feira, talvez. Porém, se essa segunda-feira, se eu perguntar o que você estava almoçando no dia, sei lá, que as torres, do acidente das Torres Gêmeas, ou no dia em que um evento especial para você, né, pode ser um aniversário, um momento em que te impactou emocionalmente, você vai provavelmente ter essas memórias guardadas, né? Então a gente tem um momento, voltando para a sua pergunta, tem um momento em que a gente não lembra, porque nós não tínhamos ainda o equipamento completo, organizado, funcionando para termos memória, mas também pode acontecer, sim, já depois, né, durante qualquer fase da vida, um bloqueio como forma de proteção. Inclusive, a própria demência, né, quando a gente começa a ter demência, tem a ver, emocionalmente falando, com a gente querer esquecer, porque vem querer esquecer que a gente já não é mais útil, que a gente já não é mais importante, sabe? Então, tem toda uma questão emocional por trás de cada adoecimento também. Então, a perda da memória pode estar, sim, vinculada com algo tão impactante, tão forte, que o nosso organismo bloqueia para defender a gente, para a gente não sofrer tanto. Legal. Você falou de memórias, de momentos. Eu lembrei de duas coisas na época, né? Quando você falou das Torres Gêmeas, eu estava trabalhando em um local, colocando um piso. Eu estava lá, eu lembro. E quando faleceu um acidente do Ayrton Senna, eu estava vendo a corrida do Ayrton Senna, quando ele teve um acidente, eu lembro de estar sentado na sala de casa comendo mortadela. Tá vendo? Então, são coisas que te trazem realmente as memórias, né? Que eu não lembrava disso, agora que você falou, foi que eu lembrei. É bem interessante. Então, me diga uma coisa, além desse momento do falecimento da sua mãe, tal, que você enfrentou o desafio, qual é o outro desafio que você enfrentou e que você venceu ultimamente, assim, que marcou a sua vida? E tem exemplos bem recentes, né? Porque depois que a minha mãe faleceu, eu achava que a gente ia ficar velhinhas juntas, né? Que eu já tinha vivido as coisas que eu tinha que viver, eu estava vivendo a vida dela e achava que eu ia ficar junto com ela até ela ficar bem velhinha, e aí eu também já estaria bem mais velhinha, e que eu não ia ter mais muitas coisas assim, sabe? Eu não vislumbrava a minha vida, era aquela historinha ali de estar com ela o dia inteiro, cuidando dela e tal. Quando ela faleceu, foi um desafio muito grande para mim, e eu venho vencendo isso. Por quê? Porque eu não me via mais como advogada, eu não queria mais advogar. No início eu tentei voltar para o mercado como advogada, mas aí eu já estava com 50 anos e o mercado é bem mais difícil, nós temos um preconceito etário, né? Mas talvez eu não tenha conseguido porque eu não estava realmente querendo aquilo. Né? Hoje eu entendo um pouco diferente também. Fiquei perdida, e aí eu me debrucei nesses estudos, nesse conhecimento, e aí eu fiquei nessa história de estudar, comecei a conhecer outras pessoas, porque nesse processo de cuidar da minha mãe, eu tinha um escritório em João Pessoa, vim para o Rio quando eu me afastei,
Daqui do Rio, eu estava só cuidando dela, minha filha foi para São Paulo, eu acabei indo também. E aí eu fiquei em São Paulo 6 anos, e foi quando ela faleceu lá, eu não conhecia ninguém. Para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conheci o pessoal da praça, que eu ia andar com o cachorro e com ela, e conheci algumas pessoas que eu gosto de pedalar, e nos momentos que eu conseguia, eu ia pedalar. Mas, sabe, envolvimento de trabalho não tinha carteira de clientes mais, não tinha nada, né? E aí a pessoa como que volta, né, a trabalhar assim, e eu estava mal, emocionalmente mesmo mal. E esse processo, aí eu entrei na Associação Comercial de São Paulo, isso foi uma ação intencional para me relacionar, para fazer networking, né? Afinal, a gente sabe que isso é o que faz a diferença. E então, esse processo, desde então, ele vem sendo um desafio diário para mim, né? A própria mudança, eu me boicotava. Enquanto eu não mudei o processo, eu não senti em mim os efeitos do que eu estava estudando, de autocura, eu não conseguia, eu falava, mas eu não acredito, eu mesma não acreditava. Sabe, o tal já ouviu falar da síndrome do impostor? Eu mesma achava assim, mas como assim agora eu sou terapeuta? Passei a vida advogando e agora eu sou terapeuta, né? Achava que isso era... Enfim, eu não acreditava. Na verdade, depois que eu percebi, é que eu mesma me boicotava. Só quando eu rodei isso comigo e funcionou, e eu vi funcionar comigo, foi que eu comecei a me... Para usar uma palavra, né, as pessoas gostam, comecei a me empoderar disso. O que aconteceu, na verdade? Eu comecei a vibrar numa frequência diferente. Eu saí da descrença, do medo, de uma necessidade de aceitação, né, como terapeuta, de mim mesma como terapeuta, de uma necessidade de transpor uma expectativa que o meu pai tinha de mim, né? Meu pai adorava e ficou muito feliz quando eu decidi ser advogada. Então, sabe, tem tudo um emocional vinculado com as nossas travas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. Então, meu grande desafio recente, né, o mais recente, que eu estou nesse processo, é essa transição, é essa afirmação e hoje esse crescimento dentro do que eu faço hoje. Né? Então, eu vejo vitórias nesse processo, porque hoje eu tenho clientes que já me indicam para outras pessoas com confiança, sabe? Eu tenho clientes psicólogos. Eu hoje coordeno um núcleo de saúde e terapias práticas integrativas, que é um núcleo que nasceu dentro da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Eu que levei essa ideia de criar esse núcleo e eu coordeno esse núcleo. Então, assim, isso para mim é vitória. Né? Estar aqui hoje com você conversando e trazendo, me colocando como uma terapeuta com confiança do que eu faço hoje. Eu sei o que eu consigo fazer hoje pelas pessoas. Isso para mim é assim. E dentro desse processo, muita conversa com o universo, com Deus, como você quiser chamar. Mas essa conexão, isso é uma coisa interessante de falar. Quando eu era criança, eu tinha uma conexão muito forte, uma sensibilidade, uma percepção. Eu via coisas, né? Eu via pessoas que não estavam ali. Só que aquilo, as pessoas ficavam, é coisa de criança, né? E você quer crescer quando é criança, né? Bobagem. Mas a gente não sabe que é bobagem. Quando a gente é criança, a gente quer crescer. E aí eu parei de... É como se eu tivesse cortado essa sensibilidade, essa percepção aguçada que eu tinha. E quando eu comecei a estudar física quântica, eu voltei a ter acesso a essa espiritualidade. A ciência me trouxe de volta para a espiritualidade. Essa frase é boa, né? A ciência me trouxe paz. É uma coisa que fica até controvérsia, né? Às vezes a ciência não acredita e nesse caso a ciência lhe devolveu, lhe trouxe de volta, né? Para a espiritualidade. Isso é legal. É bom a gente poder enfrentar desafios todo o tempo, né? Porque eu sempre digo que a vida ela é feita de desafios. Nós passamos o dia é um desafio. Poder estar vivo hoje é um desafio. E ainda mais no tempo em que vivemos, né? Por isso se manter ético é um desafio. Poder não cair aí
armações que existem hoje para lhe dar certa liberdade ou certas vantagens na vida, não se envolver com esse tipo de coisa também é um desafio. Então, se fosse falar hoje para alguém, trazendo de novo o nosso tema, né, de se você aceita desafios, eu costumo dizer que Tony Robbins, tem os livros dele, Tony Robbins, ele fala que os desafios têm problemas, e os problemas são presentes. E os presentes que a vida nos dá para poder nos transformar, para poder ser outra pessoa, aprender novas habilidades e poder ensinar outros. Com certeza. Há pouquíssimo tempo atrás, eu não tinha coragem de estar aqui. Eu não tinha coragem nenhuma de falar com alguém. Ainda mais com uma pessoa com seu currículo, né? E com o seu público, porque na verdade nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas entrando, saindo todo o tempo, mas ainda as que vão assistir isso depois, né? Nós temos aqui um público diferenciado, de diferentes níveis, né? Que vão assistir esse nosso bate-papo. E teve um tempo que eu teria medo disso. Sabe quando eu perdi esse medo? Vai fazer hoje, talvez uns 15 anos atrás, provavelmente, eu estava empreendendo, eu estava com meu irmão, nós tínhamos uma loja de bolsa, carteira, cintos, era uma loja de acessórios femininos e bonés masculinos, né? E eu ouvi falar sobre o Sebrae. O Sebrae era uma instituição que ajudava empreendedores e tal. E eu fui numa feira do empreendedor em Porto Alegre. Cheguei lá, perdido, nunca tinha ido. Lembro que eu tenho umas fotos lá com a jaquetinha da loja, com a pastinha embaixo do braço. Agora sou um estudante de empreendedorismo, né, na minha cabeça. Para você que está assistindo agora, ó, eu estudei de criança até a 4ª série primária. Sendo adulto, eu fiz a 5ª e a 6ª série porque a minha esposa me obrigou. Porque ela queria que eu fizesse concurso público. Só que na minha mentalidade, eu sempre fui empreendedor. Para mim, concurso público não era uma opção. Então, eu não estou dizendo para você que estudar não está certo. Está muito certo estudar, você precisa estudar. Mas se você, por acaso, está aqui e não estudou, não se preocupe, não é isso que vai fazer você ser inferior. O que vai fazer você ser inferior é você não se desafiar. Então, eu fui a Porto Alegre, estava numa sala lá, devia ter 1.500 pessoas, e a pessoa que estava lá dando a palestra, né, ele falou que ia começar com um desafio, que ele ia se apresentar e que gostaria que as pessoas ali se apresentassem, da onde eram e o que estavam fazendo ali. E aquilo ficou um silêncio total no salão, né? E aí ele falou que a primeira coisa para empreender era vencer esse medo, sair do medo do ridículo, se expor. Eu lembro que eu me parei naquela sala e eu me apresentei. E de lá para cá, sempre que eu tive a chance, eu fui o primeiro. É aquele 1 segundo de decisão. Pergunta, eu respondo. Então, foi por isso que quando você botou no grupo quem topa, eu. Depois, eu vejo o que acontece. Mas eu me exponho e a gente tem que se expor. Parabéns, é isso mesmo. Quando a gente começa a entender que é só quando a gente enfrenta, né, quando a gente se coloca em movimento, é que as coisas começam a literalmente caminhar. E é no agora. Tem uma coisa que eu sempre falo dentro dos meus processos terapêuticos. A mente não sabe o que é presente, passado e futuro. Então você pode, tanto é verdade que se você pensar agora em alguma coisa que foi muito ruim para a sua vida, e você se concentrar nisso, você vai começar a se entristecer. O que está acontecendo? Quando você pensa em algo, essa informação do pensamento, ela manda uma comunicação para o cérebro, e o cérebro manda uma comunicação para o corpo, uma química, e aí vem as emoções. Então a gente aprende a limpar essas emoções, mudar essas imagens do passado. E principalmente, criar a sua imagem. Então a gente deixa de ser reativo, né, sentir as emoções do passado, ficar olhando para o passado. E começa a criar as emoções que você quer sentir lá no futuro. Criar a sua imagem. Sabe aquela história do quadro, dos sonhos e tal? Isso é legal, mas tem uma forma certa de fazer. A gente precisa incluir as emoções nisso. Só pensar no que a gente quer, ok, é bom. Mas você precisa pensar, você precisa imaginar e você precisa manter o seu coração nessa direção. Alinhar pensamento e coração. A gente chama isso na ciência de coerência cardíaca.
O nosso pensamento e o nosso coração... Ô, Davi, você sabia que a gente tem neurônios no coração? Isso não sabia, não. Nós temos neurônios no coração e também no intestino. Só que os nossos neurônios do coração, embora em menor quantidade, eles são muito mais especializados. Então, eles têm uma potência imensa de atração. Então, quando você sente uma emoção, quando você sente alegria, a sua vibração aumenta. Quando você alinha o que você quer conseguir, aquela imagem do que você quer plantar, e você traz aquilo para o agora, para aquela sensação do seu coração agora, e se põe em movimento para aquilo, e continua, né? Ele precisa da persistência, da manutenção disso, é certo que você vai conseguir. E a gente ensina isso no processo terapêutico. No quadro do sonho. Não tinha como eu voltar para a advocacia, gente. Não tem como, né? Não tem como. Agora, você falou no quadro dos sonhos, eu dentro do que eu faço, né, que é o marketing em rede, marketing multinível, eu acredito que é a melhor ferramenta de transformação de vida de uma pessoa. Por quê? Qualquer pessoa pode fazer. Não significa que você vai ter sucesso financeiro ou não dentro dessa indústria, mas ela vai abrir muitas portas, porque ela vai lhe dar um sem fim de oportunidades, né? Eu acredito que a maior ferramenta de transformação para alguém é essa indústria. E eles ensinam a fazer o quadro dos sonhos. Só que você falou uma coisa agora que precisa ser feita. Quando você monta um quadro dos sonhos, as pessoas acreditam que vou botar uma casa grande, vou botar uma piscina, um carro lá, uma Ferrari, um Porsche. Só que nem você acredita que você vai ganhar isso. E então é só um desenho na parede. Você não consegue visualizar. Você não consegue acreditar. Então, não tem errado colocar um sonho longe, mas você precisa colocar aqueles sonhos perto, que você consegue enxergar e acreditar neles. Que se você não acredita, nem bota, que não vai dar certo. Você precisa acreditar. Você precisa se sentir orgulhoso antes de acontecer. Você precisa ter aquele sentimento do que você quer, né? Ó, eu quero que... Vamos lá, eu quero que alguém bata palma para mim. Sentir aquela sensação de que alguém está batendo palma para você. De alguém está dizendo, não, você foi incrível, você conquistou, você mereceu, você lutou, você ganhou. Começa a sentir, vibrar isso aí. E vai acontecer. Se você se mantiver fazendo pelo tempo necessário. A grande maioria, e tem números que comprovam isso, 95%, 97% das pessoas desistem. E depois que eu soube disso, eu falei assim, ó, eu não vou ser esse 97%. Eu não sei, eu nunca soube, é uma certeza assim, ó, eu nunca tive a certeza absoluta que eu iria vencer na vida, que ia ter muito sucesso. A única certeza absoluta que eu tenho, que eu sempre tive, e vou morrer tendo, é que eu não vou desistir. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu nunca vou desistir. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe disso, né? Eu sou reconhecido por isso. O cara que não desiste. Eu sou resiliente. E eu costumo dizer que as pessoas falam, resiliência é paciência. Eu digo, não. Paciência é você sentar e esperar. Para mim, resiliência é você esperar enquanto apanha. Tem que estar apanhando ali, mas tá fazendo. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Mais um round, mais um round. E é assim que eu vivo todos os dias de minha vida. E aproveitar, né? Nos momentos que não deram certo, o que foi? O que aconteceu? O que eu tenho que aprender com essa situação para melhorar, para fazer diferente, para dar certo? É um aprendizado constante, gente. É um dia de cada vez e sempre, né? Eu não sei que horas são, não sei se já está perto de uma hora. Eu ia te falar, foi tão bom e tão rápido, e eu preciso levar o menino para a escola, são 10 para 1, já foram 50 minutos aqui de live. Passou bastante, porque eu costumo fazer essas quintas terapêuticas, mas também faço sozinha, aí eu faço 20, 30 minutos, mas com a companhia que você me fez, a gente ficaria aqui por mais tempo. Mas foi um prazer imenso, Davi, obrigada por ter aceitado o desafio, né, de estar aqui comigo, de se jogar na vida, de ser esse exemplo para muitas e muitas pessoas. Leve a sua mensagem é muito forte. Nós temos um sem número de pessoas com histórias muito parecidas com a sua, e você pode ajudar essas pessoas. Você é essa pessoa que viveu muita coisa e que tem muita coisa para contar, e para estender a mão para pessoas que passaram algo parecido. É muito mais legítimo, é muito forte quando a gente passa, né?
e a gente fala, porque a gente vai falar com o coração, a gente vai falar com as nossas vísceras, sabe? Então, não desista, eu sei que você não desiste, mas estamos juntos, meu amigo, até depois do fim. Ana, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu fui, se bem ontem, na hora, não é que eu me arrependi, né, mas deu aquele frio na barriga. E hoje pela manhã também, mas digo, cara, eu vou fazer, vai ser top. O meu medo, na verdade, era não saber o que falar em alguma pergunta, alguma questão, mas o que eu sempre decidi, eu sou quem eu sou. É Certo isso, ou errado, eu sou quem eu sou. Falando isso. certo, falando errado, falando bonito, não tendo a palavra certa, me equivocando muitas vezes na forma de comunicar, eu sou quem eu sou e adivinha, eu amo quem eu sou. Eu É tenho isso. uma felicidade enorme em ser quem eu sou. Eu sou a pessoa que mais bate palma para mim. Antigamente, eu queria enfiar num buraco e ficar lá. Hoje, me coloca num palco e deixa eu falar. Porque eu quero que o mundo saiba que eu existo, que eu não sou qualquer coisa, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Exatamente. Muito Cara, bom, gente. obrigado, tenho que ir lá. Maravilha. E ó, antes de terminar, eu quero só pedir para você que está aqui, se você já passou, depois vai assistir de novo, dá um like, manda essa mensagem, essa live para alguém que precisa ouvir, né? Para alguns amigos que você acha que vai ser legal eles ouvirem. Manda essa mensagem, deixa a gente voar aí. E eu quero, antes que você saia, Davi, só mais uma coisa. Fala para as pessoas que estão aqui o nome do teu projeto, o nome do teu Instagram. Aí, gente, aqui em cima, bem aqui, ó. Você pode clicar aqui em cima. Tem o meu Instagram e o Instagram do Davi. E ele vai falar também, pode até escrever também aqui, Davi, o teu outro Instagram que você começou naquele projeto novo aí, por favor. O meu Instagram tá aí, é Davi, como tá? É David, né? David Rodrigues com Z, 1, escrito. Tem Não é um. numeral, é 1, escrito. Davi Rodrigues 1 é o meu Instagram oficial de sempre aí, para quem quiser seguir. E lá, Agência Chui, é o meu outro Instagram que eu estou começando agora. Ele ainda vai se transformar, é uma coisa que está se transformando. Aquilo ali é um projeto que está, vamos dizer, em construção. Aquilo ali, eu ainda nem sei onde vai chegar, mas vai chegar longe. Porque Vai, é, porque você é um cara que não desiste. E eu vi nesse projeto, a sensação que eu tive também é que você, através desse projeto, você pode ajudar muitas outras pessoas que estão vivendo aquela situação horrorosa lá, os nossos irmãos do Sul. Né? Então, se você que está aqui, acesse, siga, que é um projeto que, através dele, você pode ajudar outras pessoas também. Não é isso, Davi? isso mesmo. Vamos embora. Ana, eu vou lá, por sério mesmo. Meu filho vai Grande para abraço. casa, eu vou ter que Um levar beijo ele. para Então, todo beijo no mundo. coração. Tamo junto até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Vamos Tchau, lá. tchau. Tchau, tchau, queridos. Tchau para Tchau, vocês pessoal. todos aqui Obrigado, foi um também. prazer. Tamo junto. Beijo, gente. Eu vou deixar aqui no feed o Instagram, o outro Instagram do Davi. Um abraço para vocês e até quinta-feira que vem.